Bom dia, vamos começar mais um devocional nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 6. O título diz a primeira multiplicação dos pães. Talvez você já conheça essa história, né? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa judaica. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nesse texto, Jesus atravessa o mar e uma grande multidão está seguindo Jesus. O verso 2 vai dizer: porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Muita gente está seguindo Jesus pelos benefícios que Jesus pode oferecer. Aqui não foi diferente. Aqui o interesse deles em seguir Jesus era por conta dos milagres que Jesus estava fazendo, das curas que Jesus estava fazendo, dos sinais que Jesus estava fazendo. E é tão triste isso quando as pessoas se aproximam da gente por interesse, porque querem alguma coisa que nós podemos oferecer. E é tão legal quando as pessoas se aproximam da gente por aquilo que nós somos, pelo nosso amor, pelo nosso coração, pelo nosso caráter, pelo prazer da nossa companhia. E é justamente esse o interesse que Deus tem em todos os seus filhos, que estejam com Ele pelo prazer da companhia dEle e que sejam também uma boa companhia, não um pedinte. Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a multidão estava atrás de Jesus como pedintes. E Jesus queria ter um relacionamento com eles como filhos, como irmãos, como alguém que tinha prazer. E aí a gente vê Jesus fazendo uma pergunta, para os discípulos no verso 6. Jesus usava todas as oportunidades que tinha para ensinar alguma coisa para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, para aqueles que queriam segui-lo não por interesse. Em verso 6 ele pergunta para o Filipe, verso 7, verso 6.
Onde compraremos pão? Verso 5, no final do verso 5. Onde compraremos pão para esse povo comer? Às vezes Jesus vai fazer algumas perguntas para a gente, para ver se a gente tem a solução, para ver se a gente sabe o que fazer. E a resposta de Filipe no 7 é tão interessante. Ele responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Se a gente for fazer uma aproximação da nossa moeda atual, 200 denários dariam em torno de R$8.000 para sustentar aquela multidão, para ser suficiente para aquela multidão. E aí o André, irmão de Pedro, né, diz assim: olha, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aí não dá nem para, não dá para nada. E Jesus fala assim: é justamente isso, traz esse menino aí, manda o povo assentar. É justamente em cima desse pouquinho que eu quero trabalhar, para que as pessoas acreditem que isso não veio de forma natural, mas de forma sobrenatural. Para que não haja dúvida de que foi Deus que fez. Assim também acontece muito na nossa história, na nossa vida. Às vezes Deus permite a gente passar por situações para que, no final das contas, a gente possa dizer assim: foi Deus que fez. Era impossível eu ter feito isso sozinho, era impossível eu ter conseguido isso, mas Deus realizou. Deus estava no negócio, Deus estava no meio, Deus realizou o negócio. Sabe, é muito interessante isso. E Deus pega então aquela semente, aqueles 5 pães, aquele pouquinho, né, que foi ofertado por aquele rapaz que tinha ali, talvez o seu lanche que ele tinha levado para não ficar com fome no meio do discurso. E ele oferta o seu lanche. E então o seu lanche alimenta aquela multidão inteira. Você tem ofertado na sua igreja, na vida das pessoas? Você tem sido generoso? Então é uma lição também que nós podemos tirar desse texto, para avaliar a nossa vida, se a gente está nessa posição de quem está ofertando ou de quem está só querendo consumir aquilo que o outro tem. E aí no verso 11, Jesus toma os pães e dá graça e reparte para aqueles que estavam assentados. Jesus, ele agradece a Deus, ele oferece, né, como gratidão a Deus, ele ora a Deus, pede que o Senhor multiplique aqueles pães e começa então a entregar aqueles pães, né, para os discípulos, e depois os discípulos vão entregar para as pessoas que estavam assentadas ali. E o verso 12 vai dizer assim: depois que todos receberam o suficiente para comer. Deus sempre vai dar aquilo que é necessário, que é suficiente. Deus não tem interesse em fazer, sabe, mega power. Não. Mas tudo aquilo que a gente precisa, Ele sempre vai suprir. Acho que Paulo escreve para os Filipenses lá que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então Ele supre tudo. Mas também nós aprendemos mais uma lição nesse texto. Depois que todos já comeram, depois que todos estavam satisfeitos, saciados, eles ajuntaram os pedaços que sobraram, para que nada fosse desperdiçado. Tem muita gente passando dificuldade, passando necessidade, muita gente desperdiçando as coisas. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos bons administradores daquilo que Ele nos dá. E que a gente não desperdice nada. Eu não estou aqui desperdiçando meu tempo. Eu estou aqui aproveitando meu tempo para poder trazer para o seu coração as palavras que podem produzir vida na sua vida. Então,
Se até hoje você era uma pessoa que desperdiçava as coisas, a Bíblia ensina hoje que nós não devemos desperdiçar nada. Nós devemos usar aquilo que é suficiente para nós e guardar o resto ou doar para outra pessoa. Que seja assim o nosso dia abençoado e que Deus seja glorificado em todas as coisas. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.